Olá e bem-vindo ao Cine Série. Neste vídeo, vamos analisar algumas das melhores séries de ficção científica que desafiam os limites do que é possível e nos fazem refletir sobre a natureza da própria existência. Esses 10 programas de ficção científica abrangem uma variedade de tópicos, desde quebra-cabeças alucinantes até épicas odisseias interestelares e planetas imaginativos. Essas 10 histórias ultrapassam os limites da narrativa e são imperdíveis para os fãs de ficção científica. Agora, vamos começar o vídeo. Número 10. E The Svarman é uma série de mistério de ficção científica dirigida por Barbara Ehre, Luke Watson e Philip Robo. O show abre com uma situação enigmática onde comportamentos estranhos em animais aquáticos alarmaram pessoas em todo o mundo. A trama principal gira em torno de uma equipe internacional de pesquisadores que se juntam para enfrentar uma das situações mais desafiadoras que a humanidade já encontrou. Eles descobrem algo assustador, e em algum lugar no fundo do oceano reside uma inteligência antiga que testemunhou os males da civilização humana no ecossistema que habita, e escolheu retaliar. O que se segue é uma tentativa desesperada dos pesquisadores de entrar em contato com essa civilização submarina, e evitar um confronto desastroso, que poderia determinar o destino da sobrevivência humana e do mundo. Graças à incrível cinematografia, os locais oceânicos são igualmente arrepiantes. Por mais que a série se baseie em enredos conhecidos, como autoridades desonestas, ela consegue entregar uma história de terror em alto nível que mantém os espectadores à beira de seus assentos. O mar cheio de suspense reúne elementos de thrillers de ficção científica e crítica ecológica, para contar uma história interessante sobre a interação entre os humanos e o meio ambiente, e as repercussões potenciais do que fazemos com ele. Número 9. E The Feed é uma minissérie dramática de ficção científica desenvolvida por Shannon Powell. O show se passa em uma sociedade de futuro próximo na qual os indivíduos têm implantes em seus cérebros que os conectam a uma enorme plataforma social digital conhecida como Feed. Com o uso desta tecnologia, as pessoas trocam emoções, lembranças e ideias rapidamente, mudando completamente as interações interpessoais. O enredo principal centra-se em Lawrence Atield, o fundador do Feed, e sua esposa Meredith, que é a diretora executiva da empresa. No entanto, quando as situações vão mal e os usuários se tornam homicidas, a família é dilacerada enquanto eles lutam para administrar o poder que criaram. O programa analisa questões de identidade e privacidade, bem como os lados negativos das mídias sociais e os riscos associados à constante conectividade. A história é um conto emocionante de ficção científica que oferece uma visão aterrorizante de um mundo onde a tecnologia controla. O único aspecto negativo do programa é que, apesar de sua premissa intrigante e atuação forte, ele só é classificado como uma minissérie quando poderia ter explorado muito mais material. Número 8. E Guerra dos Mundos é uma série dramática de ficção científica dirigida por Gelras Guller. A série é parcialmente centrada no amado livro de mesmo nome de H.G. Wells. A série se passa na Europa, onde entidades conhecidas como alienígenas descem à Terra em enormes objetos mecânicos e desencadeiam um terrível ataque contra a raça humana. O foco principal está em Ellen Brown, uma psicóloga que busca explicações para as intenções dos alienígenas, e em Bill Ward, um pai divorciado que tenta manter vivas suas duas filhas enquanto elas se esforçam para evitar os alienígenas e encontrar refúgio. O mundo luta contra a invasão alienígena e cada episódio está repleto de contatos alienígenas, descobertas inesperadas e reviravoltas trágicas, enquanto os sobreviventes lutam para sobreviver e o futuro da humanidade é colocado em jogo. Apesar de certos desvios do trabalho original, a série transmite efetivamente os conceitos de Wells sobre a determinação das pessoas e a vulnerabilidade da sociedade. O ritmo às vezes fica lento e alguns espectadores podem achar vários elementos da trama clichês ou óbvios, mas, considerando todas as coisas, a série fornece um thriller de ficção científica dramático e envolvente que apresenta uma interpretação inovadora de uma história clássica. Número 7. A Ascensão é uma minissérie de mistério de ficção científica de 2014, criada por Philip Levens e Adrian Cruz. O show se passa em um navio futurista que transporta milhares de pessoas para povoar um planeta distante através de muitas gerações. A narrativa começa em 1963, quando a Operação Ascensão foi iniciada como um esforço secreto do governo dos Estados Unidos. No meio de sua viagem, uma jovem é descoberta morta, confundindo a tripulação do navio e criando instabilidade entre as pessoas a bordo. Conforme a investigação do assassinato avança, mais detalhes enigmáticos sobre o propósito real da expedição e os envolvidos emergem. A tripulação se depara com o poder político, desempenha conexões pessoais e questões de ética. O enredo avança combinando mistério de ficção científica e elementos dramáticos, explorando os efeitos de viagens espaciais prolongadas, ao mesmo tempo em que apresenta uma investigação de assassinato emocionante. Embora seja uma série curta de mistério e ficção científica, os entusiastas descobrirão que é uma excelente adição ao gênero devido aos seus tópicos e narrativa
compacta. Número 6. O Projeto Lázaro. É uma série de suspense de ficção científica criada por Joe Barton. O programa centra-se em George, um especialista em tecnologia que se encontra preso em um loop temporal recorrente. Eventualmente, ele conhece Archie, uma mulher enigmática que o informa sobre o Projeto Lázaro, uma organização secreta com o incrível poder de voltar no tempo até o 1º de julho sempre que a humanidade enfrenta um perigo iminente. Os agentes do Projeto Lázaro têm a tarefa de pôr fim ao incidente ou reduzir seu impacto sobre a humanidade. Nesse ínterim, George, considerado um mutante, recebe entrada no grupo devido à sua capacidade genética de sentir esses loops de tempo. Depois de muitos anos de serviço, George observa tristemente sua esposa Sarah morrer em um terrível acidente e se depara com a difícil decisão de deixar as coisas acontecerem como aconteceriam naturalmente, ou intervir e mudar o curso dos acontecimentos para que a mulher que ele ama sobreviva. Cheio de ação emocionante, este programa é ideal para assistir compulsivamente devido ao seu ritmo consistente e tom bem equilibrado. Também é divertido explorar as complexidades dos loops temporais e levantar hipóteses sobre os resultados possíveis. Há muito mais na história que não vou revelar e definitivamente há muito para cada espectador desfrutar. Até agora, a série teve 2 temporadas. Número 5. De Love, Death mais Robots. É uma série de antologia de ficção científica, fantasia e terror, criada por Tim Miller. O show combina horror futurista, ficção científica, fantasia e humor negro, apresentando um enredo e estética distintos em cada episódio. Devido à estrutura da antologia, as histórias são exclusivas e não seguem uma única narrativa subjacente. Os 3 temas de amor, morte e robôs são explorados em cada episódio, frequentemente de maneiras inovadoras. As histórias abrangem desde ambientes urbanos brutais até o cosmos interestelar, de mundos fantásticos a cenários sombrios. Enquanto alguns episódios se concentram nas implicações dos avanços tecnológicos, outros exploram as complexidades das interações humanas. A série utiliza uma ampla gama de abordagens animadas e metodologias imaginativas, contribuindo para o valor do programa e fornecendo uma festa visual variada. No geral, a série ultrapassa as fronteiras da narrativa, enquanto mergulha em um exame ousado e inventivo da ficção futurista. Os fãs de ficção científica, fantasia e animação não devem perder. Número 4. Andor é uma série de suspense de ação e espionagem de ficção científica criada por Tony Gilroy. O programa explora as origens de Cassian Andor como um membro do grupo rebelde, seus objetivos e as tarefas que ele completou antes dos eventos do filme Rogue One e uma história Star Wars de 2016. O enredo centra-se principalmente em Cassian Andor e explora como ele se torna um militante contra o Império Galáctico, bem como a formação da Aliança Rebelde, oferecendo um exame aprofundado do reino eticamente duvidoso da espionagem e resistência dentro do universo Star Wars. A série é repleta de mistério, ação e narrativa baseada em personagens. Estrelada por personagens novos e conhecidos do mundo de Star Wars, Andor segue o padrão estabelecido por Rogue One com uma abundância de tiroteios, perseguições e lutas. No entanto, alguns fãs da franquia podem achar seu ritmo lento e tom sombrio desconcertantes. É isso que diferencia o programa, dando uma nova vida à saga Star Wars e apresentando outra dimensão da franquia que nunca foi vista na tela, com mais suspense e estilo do que os programas anteriores de Star Wars. O programa está retornando para uma segunda temporada. Número 3. The Lost Room é uma minissérie de ficção científica e mistério de 2006, criada por Christopher Leon e Laura Arca. O programa segue o detetive Joe Miller, que está investigando um assassinato comum. Em um quarto de hotel, ele encontra uma chave estranha que parece ter habilidades incomuns. Ao usá-la para abrir a porta do quarto, ele é transportado para um local enigmático chamado Ao Quarto, onde o tempo desafia a gravidade e as regras da física são distorcidas. Além disso, os objetos no quarto possuem poderes incomuns. Conforme Joe explora essa estranheza, ele descobre a existência de diferentes facções, principalmente ladrões e compradores, além de organizações ocultas que estão atrás desses objetos. Enquanto Joe investiga o significado dos objetos e sua relação com o quarto, ele se vê mergulhando em um reino sombrio em sua busca pela verdade. Graças ao seu conceito único de mundo e narrativa emocionante, o show se tornou um clássico cult para os fãs de séries de ficção científica e mistério. Embora deixe algumas coisas inexplicáveis, seu conceito o torna imperdível para os fãs do gênero de drama. Número 2. Fundação é uma série épica de ficção científica baseada na série de livros de Isaac Asimov. O show se passa em um futuro distante, onde a humanidade colonizou toda a galáxia e estabeleceu o Império Galáctico. O foco principal está em Ari, um matemático talentoso que criou o campo da psicohistória, uma disciplina emergente da matemática que lhe permite fazer previsões notavelmente precisas sobre o futuro. Quando Ari Seldon prevê a queda iminente do Império Galáctico e antecipa uma era de trevas que duraria milhares de anos, ele concebe a ideia de criar uma fundação para encurtar esse período para apenas um século.
capítulo, Seldon estabelece duas fundações, e uma dedicada a promover avanços tecnológicos e outra a preservar o conhecimento científico, situadas em extremidades opostas do universo. A série acompanha os personagens enquanto enfrentam jogos políticos, conflitos interculturais e as dificuldades de estabelecer uma nova civilização em meio à queda do antigo império. Ao mesmo tempo, eles lidam com ameaças internas e forças misteriosas que tentam sabotar o plano de Seldon. Com seu vasto alcance e intrincado desenvolvimento mundial, a série aborda questões eternas, incluindo o conceito de poder, os limites do conhecimento e a capacidade humana de avançar diante da crise. Até o momento, o programa teve duas temporadas. Número 1, Stargate SG-1, é uma série de aventura de ficção científica militar criada por Brad Uri e Jonathan Glasner. O programa é centrado em uma equipe especial da Força Aérea dos Estados Unidos, liderada pelo coronel Jack O'Neill, que descobre o Stargate, um antigo artefato alienígena que permite viagens rápidas através de buracos de minhoca para planetas distantes. A equipe SG-1 é estabelecida para proteger a Terra de inúmeras ameaças e explorar outras galáxias ao longo do caminho, encontrando uma variedade de civilizações alienígenas, bem como rivais poderosos como os Goa'uld, os replicadores e a inteligência artificial. Ao longo da série, a equipe SG-1 descobre mais sobre o passado do Stargate e seus criadores, os antigos, além de desvendar os perigos reais para o universo. Com suas 10 temporadas, o programa oferece uma fascinante jornada pelo espaço profundo, repleta de ação, intrigas e personagens cativantes. Cada episódio apresenta uma emocionante mistura de aventura, diplomacia e exploração enquanto a equipe viaja pelo Stargate em busca de novos planetas e espécies. Por hoje é tudo. Agradeço por assistir a este vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais sugestões de filmes e séries relacionados.